Respeita o Vasco da Gama! Respeita o Vasco da Gama! Respeita! Até caiu tudo aqui. Até caiu. Cadê o jornalista do Atlético Paranaense que apareceu hoje à tarde num vídeo falando que iria ganhar do Vasco da Gama hoje em São Januário? Que a equipe deles era muito melhor tecnicamente. Cadê você? Respeita o Vasco da Gama. A história que esse clube tem aqui, o Atlético Paranaense não tem a metade. Não tem a metade. Vocês podem ter nesses últimos anos, sim, disputado aí final de Libertadores. Podem ter chegado à final de Copa do Brasil, conquistado até mesmo a Copa do Brasil, mas vocês nunca serão o Clube de Regatas Vasco da Gama e muito menos se aproximarão. Independente do que vai acontecer lá no Paraná, independente se o Vasco for eliminado, cair, tomar uma goleada, 3-0, independente do que for acontecer no Paraná, o Vasco hoje, em casa, mostrou o porquê São Januário é um território hostil, mostrou porquê está a 10 jogos invictos, ou aliás, vencendo hoje a 11 jogos invictos jogando dentro da nossa casa, com 7 vitórias e 4 empates. Esse é o Vasco. Atlético Paranaense, vocês respeitem o Clube de Regatas Vasco da Gama. A partir dos anos 90, e eu vou voltar um pouco atrás para falar sobre isso, o Vasco da Gama sempre foi um clube gigante. Sempre foi um clube gigante. Vasco nunca foi um clube pequeno. Mas os anos 90 foi um ano mágico para o Vasco. Foi a tal da Era de Ouro, em que o Vasco ele passa o carro. Começa em 97, ganhando aquele Campeonato Brasileiro com Edmundo e companhia. Vem em 98, o ano do centenário, consegue conquistar a Copa Libertadores, consegue conquistar o Carioca daquele ano. Em 2000, o Vasco conquista a Copa Mercosul e conquista também o Campeonato Brasileiro. Em 3 anos, o Vasco da Gama ele coloca muitos títulos para dentro de sua galeria. Mas tem ali, naquele momento, um ápice. O Vasco da Gama ele nunca foi esse clube que sempre virava os jogos. A virada era normal. E aquele time do Vasco, meu amigo torcedor vascaíno, de 97, 96 para cima, até ali mais ou menos o ano de 2001, era uma equipe que, se começasse perdendo o jogo, automaticamente, em algum momento, aquele time iria virar. O torcedor vascaíno ele tinha essa certeza. O Vasco pode tomar o primeiro gol, mas ele vai empatar e vai virar a partida. E todo esse sentimento do torcedor, ele chegou ao ápice no momento em que, em 2000, o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras na final da Copa Mercosul, sai perdendo o primeiro tempo pelo placar de 3-0, e vira o jogo para 4-3. Ali naquele momento, o Vasco ficou conhecido. O Vasco é o time da virada. E esse cântico ele ecoou nas arquibancadas de São Januário, do Maracanã, em qualquer outro estádio que o Vasco da Gama jogava. O Vasco de 2000, até ali o ano da sua primeira queda, 2008, e até mesmo depois da sua primeira queda, antes desse fracasso acontecer de 2013, 2014 para cá, o Vasco da Gama era uma equipe, sim, que virava jogos. E em São Januário era difícil de arrancar pontos do Vasco da Gama. Era difícil. E se o Vasco começasse a perder em São Januário, meu amigo, você tinha uma certeza. O Vasco ia virar. Podia não vencer, mas ia ali empatar, ia virar, ia fazer força com o adversário. Para vencer o Vasco em São Januário era ruim antigamente. E qual era o grande problema? Qual era o grande problema do Vasco da Gama ali na raiz? O Vasco perdendo a sua identificação com o Vasco da Gama. O Vasco passou a ser uma equipe que não era temida dentro da sua casa. Dentro da sua própria casa, o Vasco da Gama não passou a ser mais temido. A gente viu nesse período recente o Vasco tomando de 4 para Botafogo e São Januário. A gente viu nesse período recente a gente tomando aquele gol no final contra o Sampaio Corrêa, que arrancou a possibilidade de uma chegada à elite do futebol brasileiro 2 rodadas antes, quando estávamos na Série B. Palmeiras veio em São Januário, salvo engano, no Brasileiro de 2020 e venceu o Campeonato Brasileiro dentro da nossa casa. Diferente de antigamente, em que o Atlético veio para São Januário para tentar comemorar um título brasileiro em 2004, salvo engano, e não venceram, porque o Vasco não deixou. O Vasco venceu. São Januário não era brincadeira. Veio esse período e perdeu. São Januário perdeu essa mística. Mas posso te falar o que está acontecendo? Essa mística de São Januário, essa parada de o Vasco é o time da virada, esse negócio de
em São Januário é difícil ganhar. Lá é o território hostil dos caras. Voltou. Não falo nem que tá voltando, eu vou falar que voltou. Hoje o Vasco é uma equipe que dentro de São Januário não entrega pontos. E tô falando, 11 jogos de invencibilidade, 4 empates e 7 vitórias. E deixa eu te falar, meu amigo, por que eu tô entrando nesse assunto? Porque em mata-mata, em Copa, o fator casa é decisivo. Para uma equipe ser campeã em Copa, que seja a Copa Libertadores, que seja a Copa do Brasil, que seja a Copa Sul-Americana, mas estamos falando aqui hoje, o Vasco da Gama disputa, que é a Copa do Brasil, o Vasco tinha que vencer em casa e venceu. O Vasco fez do seu fator casa. O Vasco da Gama, diferente do Bahia ontem, diferente do São Paulo ontem, vence o seu primeiro jogo em casa na Copa do Brasil. E empurra a responsabilidade lá para o Paraná, lá para o Atlético Paranaense, que vai chegar daqui a 10 dias mais ou menos. O jogo será no dia 11 de agosto, sem ser nessa próxima semana, na outra por conta da data FIFA. O Atlético Paranaense vai chegar, sim, nesse jogo, olhando para trás e lembrando que de 2 jogos, quando eles abriram o placar, eles tomaram a virada desse Vasco. Não teremos São Januário naquela partida, mas com toda certeza teremos um grupo que sabe, mais do que nunca, que tem totais condições de passar por esse mesmo Atlético Paranaense. Um grupo unido como o Vasco está hoje, conquista títulos. E o Vasco é uma equipe que já passou por muita coisa, e eu acho isso muito importante. A gente sabe pouco de futebol, eu sei pouco de futebol. Talvez para você possa ser muito, mas para mim é pouco. Sou novo, terei muita coisa ainda para aprender daqui para frente. Mas uma das frases mais importantes para mim no futebol e até para a vida em si é que para você ter uma equipe vencedora, essa equipe ela precisa ser forjada na dor. Forjada na dor mesmo. Porque você sendo forjado na dor, eu falo isso até para a vida em si, você aprende. Você com a dor você aprende. Com a dor da derrota você aprende. Com a dor de perdas você aprende. E se eu posso falar uma coisa desse grupo do Vasco, meu amigo, é que esse grupo ele é forjado pra caraca na dor. E por que eu tô falando isso? Porque a gente pega do ano passado pra cá e vê por quanta coisa esse elenco passou. O elenco do Vasco, em um período de 1 ano, ele passou muito mais do que clubes, que elencos, que times aí passam num período de 5, 6 anos. O Vasco já teve São Januário interditado por conta de uma decisão preconceituosa, sim, por parte do magistrado do Rio de Janeiro. Não vou colocar nomes aqui aos bois, né? No caso, como se diz aquele dito. Mas, ao meu ver, foi uma opinião completamente injusta ao Vasco da Gama. Respeito a decisão, mas é a minha opinião. O Vasco da Gama, além de ter São Januário fechado, era uma equipe dada pela imprensa como uma equipe que iria cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco consegue livrar no amor, na superação, nos braços do seu torcedor e permanecer na elite do futebol brasileiro. Esse grupo ali já havia sido forjado na dor. E após o 2023 cheio de esperanças para um 2024 ele chega como uma avalanche na cabeça desse elenco e acaba com o grupo. Lesões de Paulinho, de Jair. Além disso, também um ano muito mal por parte do Ramon, com eliminações para o Nova Iguaçu. Eliminações, assim, essa eliminação principalmente muito precoce. Jogos ruins contra a Água Santa nessa mesma Copa do Brasil, contra Marcelo Dias nessa mesma Copa do Brasil. O Vasco já passou por muita coisa, um 4-0 para o Criciúma no Brasileiro, a queda do Ramon, a chegada do Álvaro Pacheco, 4 jogos após a chegada do português, uma demissão acontecendo. Então esse elenco ele já passou por qualquer sentimento. Cara, eu tenho a noção, eu tenho esse sentimento que esses atletas que passaram pelo Vasco da Gama, estão no Vasco hoje, da base, eles estão com uma pegada, eles estão com uma cancha, como se diz em futebol sul-americano, que eles não terão em nenhum outro clube. Eles estão prontos. Os jogadores hoje da base do Vasco da Gama estão prontos para qualquer coisa que vir pela frente e para enfrentar qualquer desafio em algum outro clube que isso vai acontecer. Por conta de tudo que aconteceu. Então hoje, quando a gente viu novamente, assim como na segunda-feira, o Atlético abrir o placar, e por isso que o Vasco é esse time da virada, tem a mística, é claro, de São Januário, tem o Pedrinho no vestiário. Mas quando o Vasco ele toma 1-0, passa um filme na cabeça. Pô, calma aí, a gente já passou por isso.
Pô, calma aí, no ano passado a gente tava pra cair, com todo mundo dizendo que a gente ia cair, a gente saiu da situação e virou. Esse ano, novamente, a gente toma um 4x0 pro Criciúma. Ramon é demitido ou sai do Vasco. A gente não tem um técnico, chega um português louco, a gente perde 3 e 4 jogos com ele. Ele é demitido, a gente tá lá na lanterna do Brasileirão. E a gente vira de novo, calma aí. A gente sabe o que fazer agora. E é isso. Isso tudo que eu falei a vocês. São Januário. Vasco ser uma equipe hoje que já passou por muita coisa. O fator vestiário influencia e muito. A participação de Pedrinho, a participação de Felipe. Tudo isso faz com que essa equipe hoje, em situações como essa, saiba o que fazer. E o Vasco hoje vence o Atlético Paranaense. Vence do jeito que a gente queria? Não. Eu hoje, diante de todo o pré-jogo, queria que o Vasco desse um show no Atlético Paranaense. Desse baile, com direito a olé dentro de São Januário. 3x0. Fechando o caixão hoje, para na semana do jogo de volta apenas comemorar e assistir a partida tranquilo. Mas Copa não é assim. Copa não é fácil. O Atlético Paranaense é uma baita de uma equipe. Baita de uma equipe. Equipe que nesses últimos anos a gente fala que de uma forma assim, emocionada de fato, mas uma equipe que nesses últimos anos chegou. Os primeiros 15 minutos de jogo em que o fator casa ele é decisivo para a equipe partir para cima, o Vasco sentiu. Normal, sentiu. O Atlético é uma equipe que está acostumada a jogar jogos grandes. O Vasco não é essa equipe. O Vasco ele chega a umas quartas de final de Copa do Brasil depois de 7 anos. 7 anos longe. O Vasco não está acostumado a isso. O torcedor vascaíno não está acostumado mais a isso. Mas hoje venceu. E Copa, volta a repetir, meu amigo, é assim. É desse jeito. É na garra, é no suor, é na aspiração, é na vontade. E o Vasco hoje faltou técnica, muita. Mas a vontade sobrou, que nem foi na última segunda-feira. Resultado muito legal, muito importante. E essa virada, na minha opinião, é muito melhor. Muito melhor do que qualquer outro resultado. Porque o Atlético chega nesse jogo de volta, jogando em si, em casa, com um pensamento completamente quebrado. Tenho convicção que o Atlético Paranaense chega com um emocional muito abalado para enfrentar o Vasco da Gama nesse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil dentro da Arena da Baixada. Uma vitória importantíssima, resultado importantíssimo, 2-1, um empate no Paraná é nosso, o empate no Paraná é do Vasco da Gama. E é claro, é agora descansar. O Vasco enfrenta o Vitória, nesse próximo domingo. Descansa durante toda a semana, menos que a CBF marque, né, o jogo contra o Cuiabá para essa data aí que não haverá jogos pelo Brasileirão por conta da data FIFA. E após essa semana de descanso, o Vasco enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro e volta a enfrentar o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Porém, hoje foi um resultado importante, hoje uma baita atuação. É importante a gente falar aqui com vocês do senhor Hugo Moura. Que partida o Hugo Moura faz com a camisa do Vasco da Gama. Jogador aí muito criticado, mas merecia. Assim como na segunda-feira ele marca aquele golaço e infelizmente é anulado, por conta de um impedimento louco marcado pelo VAR. Hoje ele conseguiu, né, marcar enfim o seu golzinho contra um clube. E olha como é o destino, olha como é o futebol, né? O Moura ele chega ao Vasco da Gama na sua estreia, salvo engano, no seu primeiro jogo como titular, porque ele estreou contra o Fluminense. Ele faz aquela bananada e ele entrega aquele gol ao Atlético Paranaense. Assim, aquele gol não, né? Mas o jogo em si, porque o Vasco perde o Hugo Moura por uma expulsão, num passe errado dele, e ali naquele jogo o Vasco felizmente acaba perdendo por ter um a menos, até porque o Vasco se porta muito bem contra o Atlético. E aí o Vasco, Hugo Moura, ele após aquele jogo ele não volta a campo, muito criticado por parte da torcida, com razão, porque não vinha jogando. O Vasco comprou o Hugo Moura por 10 milhões de reais e ele tá conseguindo agora mostrando por que foi comprado por 10 milhões de reais. Assim, ao meu ver, um valor muito acima, diante daquilo que ele vinha desempenhando no Atlético. Mas hoje o Vasco da Gama não é um Vasco sem Hugo Moura no meio campo. O Hugo Moura hoje desarmou, o Hugo Moura hoje criou, o Hugo Moura hoje fez gol, o Hugo Moura hoje foi tudo para esse time do Vasco da Gama. Partidaça desse garoto, segue dando muitas alegrias ao torcedor e se identificou com a camisa do Vasco de uma forma até mesmo muito inacreditável. E também uma boa partida do Puma, né? O Puma é aquele jogador que a gente sente muito medo. Cada toque na bola do Puma, o vascaíno, coração palpita de uma forma que parece que vai sair pela boca, mas hoje foi agraciado, e essa é a palavra. Hoje o Puma foi agraciado por esse belo gol. Ele merecia, uma carregava aí nas costas o nome de Juan Esquerdo, né? Jogador que infelizmente acabou partindo após esse desastre que rolou no Morumbi.
Um jogador que, é claro, faz falta para o futebol sul-americano. Todos nós que trabalhamos com futebol sentimos a perda, é impossível não sentir. A gente que respira esse esporte como nunca, né? Sente muito a perda do Juan. E o Puma, levando o nome dele nas costas, marca o gol. Chega a dar até uma entrevista aí a Amazon Prime, muito emocionado após o término do jogo, ao falar sobre essa situação e dar esse gol, né, ao esquerdo que partiu aí nessa noite de ontem. Então, assim, uma vitória muito boa, uma vitória muito importante, uma vitória com moral, uma vitória que deixa o Vasco perto de uma semifinal de Copa do Brasil. Meu amigo, quem diria? O Vasco pode estar numa semifinal de Copa. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. É o Vasco 2-1 no Furacão.